Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando uma nova temporada de programas Texto e Contexto, onde trataremos sobre o tema da salvação. Algumas dúvidas acerca da salvação é a proposta de reflexão dos programas dessa nova temporada do programa Texto e Contexto. Você que acompanha o programa Texto e Contexto desde o início, já são mais de 2 anos que o programa está no ar, desde o início de 2020. E para aqueles que de fato acompanham desde o início, nossa primeira temporada de programas aqui foi sobre a doutrina da salvação. Nós apresentamos aqui o passo a passo da salvação. É como a salvação se processa na vida de um indivíduo. Até hoje, se você acessar a playlist do programa Texto e Contexto, você consegue verificar esses programas. São os primeiros programas dessa caminhada nossa no Texto e Contexto. A proposta dessa nova temporada não é abordar novamente cada item do processo da salvação. Nós vamos pensar apenas alguns temas, aqueles temas que geram dúvidas, geram curiosidade, que muitas pessoas têm interrogações sobre esses temas. Nós temos falado, às vezes, desses temas aqui de maneira solta no programa Texto e Contexto, mas nós resolvemos separar uma temporada para conversar sobre esses temas, pontuar alguns deles e conversar sobre eles. Então nós vamos conversar, por exemplo, sobre eleição e predestinação, vamos conversar aqui um programa sobre a doutrina do galardão, que é um tema também que gera muitas dúvidas. Vamos conversar sobre a doutrina da segurança da salvação, se uma vez salvo, sempre salvo, enfim. Nós vamos conversar sobre alguns temas ligados à salvação. E começando hoje, nosso primeiro programa, então, dessa nova temporada. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Separe aí esse tempinho agora inicial e compartilhe aí o link do programa, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local e convida o pessoal aí. Diz para o pessoal que o Texto e Contexto começou, para a gente participar e ser edificado através do conteúdo que é gerado aqui no programa Texto e Contexto. Mas vamos lá, vamos para o nosso primeiro programa. Nós temos a alegria de ter conosco aqui, participando do Texto e Contexto, os pastores Kennedy e Adailson. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz, pastor Eleilton, pastor Adailson. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é sempre uma alegria e um privilégio estarmos aqui. Um tema extremamente relevante, né? Vamos ter aqui um tempo prazeroso para falar sobre esse tema. Paz Eleilton, Kennedy, a você, irmãos que nos assistem, que a gente tenha um bom estudo. Vamos lá. Amém. Isso aí. Bom, nós vamos conversar no programa de hoje sobre eleição e predestinação. Vamos começar com esse tema, né? Das várias dúvidas facinho, né? Elencadas. Vamos começar com o mais fácil. Mas eu acho que vocês devem receber a hora ou outra perguntas sobre esse tema, né? Geralmente existem muitas pessoas que possuem de fato dúvidas, né, sobre esse tema. Bom, eu queria começar, antes de mais nada, antes da gente entrar de fato no mérito das questões e de definir o que é eleição, o que é predestinação, queria pedir para o pastor Kennedy para que ele mostrasse para a gente, biblicamente, que estes são temas que estão presentes na Bíblia Sagrada. Porque, às vezes, a gente tem a impressão, e isso talvez seja por conta das dúvidas, da falta de conhecimento, entendimento acerca do tema, né?
Às vezes o pessoal diz assim, não, quando fala de eleição e predestinação, não, mas nós não acreditamos nisso, né? Não, nossa igreja não acredita nisso, né? Nossa igreja não acredita em eleição e predestinação, né? Como se isso não fosse um tema bíblico, né? Como se isso não tivesse na Bíblia Sagrada. Então, como assim a gente não acredita? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem que ficar claro que estes são temas bíblicos. Então, eu queria que o pastor Kennedy falasse um pouquinho sobre isso. Sim, são temas bíblicos, a Bíblia fala sobre isso, né? São doutrinas bem estabelecidas nas Escrituras, né? Na palavra de Deus. A gente tem textos que falam, né? Então, a ideia de eleição, de que Deus elegeu, é bíblica. A Bíblia é muito clara com relação a isso. A ideia de eleição é a ideia de que Deus seleciona, Deus selecionou, Deus escolheu mesmo, né? Então, essa é a parte do processo que a Bíblia marca antes da fundação do mundo, né? Então, existe esse ponto que é importante. A eleição acontece, segundo Efésios 1:4, Paulo vai dizer que ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo. Bom, tem como a gente apagar isso da Bíblia? Não, está lá. E nós não temos nenhum problema com isso, nós cremos nisso, né? A Bíblia ensina assim, né? Então, desde o início, Deus ele escolheu para serem salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Outro texto de Paulo, 2 Tessalonicenses 2:13, né? Ele fala que desde o início Deus escolheu para serem salvos pelo Espírito que santifica. Então, Paulo diz, falando dele mesmo, Paulo diz que ele foi chamado para despertar, né? Escrevendo a Tito, capítulo 1, verso 1, ele diz que ele foi chamado para despertar a fé dos eleitos. Ele vai dizer, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Então, sobre a eleição, é muito claro o texto bíblico. A Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, né? Até mesmo Judas 1 diz que, ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então a doutrina da eleição é bíblica. Só reforçando, nós cremos nessa doutrina, né? Nós cremos porque ela é bíblica, a Bíblia fala dela. A doutrina da predestinação também é bíblica, né? Não foi Calvino que inventou a predestinação, né? A gente precisa entender isso. E se a gente entender isso, a gente vai conseguir entender essa doutrina biblicamente. O problema é que às vezes as pessoas querem entender a partir de um sistema teológico desenvolvido. E aí vai bagunçar o negócio, né? A Bíblia fala de predestinação? Fala de predestinação, né? Então nós temos textos que falam. Então, a ideia de predestinação é a ideia realmente de demarcar antes, de fixar antes, de estabelecer antes, né? Textos como Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:4 e 11, esses textos de maneira muito clara fala sobre a predestinação, né? Então nós podemos dizer de maneira simples que predestinar é determinar ou pré-ordenar previamente algo. Aí nós temos o texto de Romanos 8:29 a 30 que diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, também chamou. Tem como a gente riscar esse texto da Bíblia? Não, ele é fundamental, né? Ali na teologia paulina, na carta aos Romanos, né? Ele é fundamental, está bem estabelecido. Então, sim, nós cremos que a Bíblia fala sobre eleição, cremos que a Bíblia fala sobre predestinação, cremos que são doutrinas importantes para a fé, cremos que são doutrinas importantes nesse processo de Deus salvar a humanidade. Okay. O que eu acho interessante também é que quando você olha até o Antigo Testamento, né? Assim, como eleição é a ideia de você escolher, né? A gente não tem como fazer uma leitura de Israel dentre tantas nações, né? Se a gente não tiver também essa ideia teológica aí de eleição. Então, essa ideia de eleição
e de predestinação também, que é algo que acontece antes, é uma coisa que você vê que é bíblica, tá? A gente vai ver como é que é essa teologia biblicamente. Mas a gente pode assegurar, tranquilizar que é uma coisa bíblica, não é uma ideia que vem de fora, que foi injetada, né? Talvez os conceitos teológicos, né, possam ser hoje consertados, mas que a ideia de eleição é uma ideia bem bíblica, não só do Novo, mas como do Antigo Testamento. A ideia de Deus organizar antecipadamente algumas questões, né, no decorrer da história, isso é bíblico. Tem como a gente uma doutrina que traz segurança, né? Porque não é uma coisa que... Não é um plano B de Deus, né? Então, traz segurança nesse processo da salvação. É bíblica, e além de ser bíblica, ainda é muito claro, né? O texto que você citou de Efésios aí, que ela aconteceu antes da fundação do mundo. Né? Então, assim, você que está em casa nos acompanhando, a Bíblia fala de eleição e de predestinação. Então, de repente, quando algumas pessoas falam, não, a gente nós não acreditamos em eleição e predestinação. Né? Na verdade, talvez na mente dessa pessoa, é que ela não conseguiu expressar corretamente, mas o que está por trás é determinado pensamento, determinada teologia a respeito desses temas. Né? Acho que essa é a questão que é onde a gente vai entrar agora, então, para conversar um pouquinho sobre esses temas. Então, pode ser que, de repente, a gente não abrace determinada interpretação sobre esses temas, mas que os temas são bíblicos, né? Vários textos foram citados aqui, a Bíblia é farta em falar de eleição e predestinação. Mas vamos lá, pastor Adailson. O pastor Kennedy até citou aqui o Calvino, né? Diz que não foi Calvino que inventou a predestinação, né? Exatamente, porque está na Bíblia. Mas o que ele ensinava sobre eleição e predestinação? É aí que começa praticamente o engasgo, né? É aí que começa praticamente o engasgo. Eu vou até dar uma colada aqui, ó. Calvino, ele define predestinação como o decreto de Deus pelo qual ele determinou para si mesmo, né? Então, aqui a gente já começa a ter os engasgos. A palavra determinar, né? Para si mesmo o que cada indivíduo seria. Então, na ideia de Calvino é assim, ó, Deus lá na eternidade, ele já predestina o que cada indivíduo vai ser. Tá? E esse destino que Deus vai dar antecipadamente não é o mesmo para todo mundo. Tá? Então, assim, para uns, Deus vai dar um destino que é a morte eterna. Para outros, Deus vai dar o destino que é a vida eterna. No caso, ele determina. Ele determinou isso. Então, é uma coisa interessante, né? Então, Deus, ele determina lá, você vai nascer para morrer. Você vai nascer para viver. Então, esse grupo aqui vai nascer e vai ser abençoado, vai ter a vida eterna. Mas esse grupo aqui não. Esse grupo aqui vai nascer para morrer. Então, isso mesmo antes, né, da criação. Mesmo antes das coisas criadas, porque a gente está falando já lá no conselho eterno de Deus. Então, essa é a visão de Calvino. Então, há em Calvino um determinismo, né? Então, assim, a pessoa já nasce, certo? Predestinada à morte. Tá? E não tem o que fazer. A pessoa já nasce predestinada à vida. E ela pode fazer o que quiser. Se está predestinada à vida, está predestinada à vida. Então, na ideia de Calvino, isso é predestinação para ele. Tá? A eleição, para Calvino, já tem como base a predestinação. Então, na ideia de Calvino, predestinação vem antes, então Deus já vai dar o destino para as pessoas, antes mesmo delas nascerem, e baseada nesse destino que Deus dá para as pessoas antes delas nascerem, então ele elege. Então, aquelas que ele já deu destino para a vida eterna, ele vai eleger elas para a vida eterna. Os eleitos são, então, esses que ele predestinou para a vida. Isso. Tá? Então, é essa que é a ideia, né, de Calvino. Então, quando a gente começa a pensar um pouco, a parar e meditar um pouco, de fato, a gente pensa, né? Então, quer dizer que tem pessoas que nasceram predestinadas para serem más, o assassino, o estupradouro, sim.
Então é por isso talvez essa rejeição com o tema, né? Com os dois temas, né? Talvez por isso essa rejeição. Por causa dessa visão teológica que chegou até nós. Então quando você ouve, você que é um leitor das Escrituras e ouve uma definição teológica como essa, você fala, não, isso não está na Bíblia, né? Então talvez seja esse aí a rejeição que as pessoas têm com relação à eleição e à predestinação, né? Talvez seja por aí, porque é assim que ele define. E uma coisa interessante, né, é que tem uma citação de Gruden também, né, que vai na mesma linha. Eleição é o ato de Deus antes da criação, no qual ele escolheu algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto. Então, na própria ideia de Calvino, como na ideia do Gruden, né, ele fazendo uma leitura depois de Calvino, então Deus ele não olhou nada nessas pessoas, né? Ele simplesmente determinou. Tá? Ele determinou. Então, não tem o que fazer. Você já nasce, certo? Predestinado àquilo e pronto. E pronto, você já nasceu para isso. Então, de fato, quando você, que é um leitor da Bíblia, você escuta uma definição teológica como essa, a primeira ideia é você rejeitar, né? E dizer, isso não pode ser bíblico. Isso não está na Bíblia, né? Realmente, talvez aqui esteja a grande questão, né? Porque as pessoas rejeitam a ideia de predestinação e eleição, né? Por conta talvez dessa interpretação, que é a interpretação mais conhecida a respeito do tema, né? Então, essa ideia de pensar que Deus simplesmente separou alguns para a vida e alguns para a morte, com base no seu decreto, na sua suprema vontade, né, partindo de um decreto unilateral da parte dele, parece ser estranho. Acho que eles até usam o texto de Provérbios 16, que fala que até o ímpio foi preparado para o dia do juízo, né, para dizer isso. Então, tem pessoas que foram preparadas para a fogueira mesmo, né? Foram preparadas para a morte mesmo, e é isso mesmo. E esse é o destino delas, né? Deus estabeleceu assim. Enfim, mas ali mesmo, na época, ou bem próxima à época de Calvino, já houveram pessoas que começaram a discordar desse posicionamento do Calvino, né? Então, um dos principais alunos dele foi Teodoro de Beza, e Teodoro de Beza tinha um aluno chamado Armínio, né? Jacobs Armínio. E o Armínio discordou desse ponto de vista do Calvino. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente o que o Armínio ensinava a respeito desses temas, né? O que consistia a discordância dele de Calvino a respeito desses temas? É interessante a gente notar que Calvino, como a gente está afirmando aqui, Armínio, ele nunca questionou a doutrina da predestinação na Bíblia. Ele acreditava na predestinação. A questão era como ele interpretava a predestinação, né? Ele rejeitou esse determinismo do calvinismo, né? E ele então vai começar a elaborar um outro tipo de entendimento da predestinação, mas da mesma doutrina que ele nunca negou que ela é bíblica, né? Então, para Armínio, a predestinação ela era definida quase como um sinônimo de eleição. Ele também não nega a questão da eleição, né? Então, ele afirmou que a predestinação é o decreto da boa vontade de Deus em Cristo, pela qual ele resolveu, dentro de si mesmo, desde a eternidade, justificar, adotar e dotar com vida eterna crentes sobre os quais ele havia decretado conceder fé com base na sua presciência. Então, a diferença eu acho que está aqui, né? Em Calvino, essa predestinação é baseada no determinismo, como o pastor Adailson colocou. Armínio ele vai entender que não é no determinismo, porque no determinismo o livre-arbítrio do homem, que é um ser livre, ele é retirado. Né? Então, para Armínio, ele não consegue conciliar isso. Ele percebe que não há uma conciliação entre a liberdade humana e esse determinismo. Então, ele entende que a predestinação para a salvação, ela vem a partir da presciência de Deus. Né? A gente vai até falar disso um pouquinho mais na frente. Então,
alguns teólogos arminianos, eles, boa parte deles, né, eles afirmam isso. Na verdade, o arminianismo está fundamentado nisso. Deus predestinou para a salvação baseado na sua presciência. Ele viu. Inclusive, eu até me lembro que na comissão teológica a gente teve um exemplo disso, né, num dos assuntos que nós estávamos estudando, sobre essa ideia da presciência de Deus como alguém sentado numa arquibancada vendo um desfile, né? Uhum. Então, Deus, em sua presciência, ele consegue ver o início, o meio e o fim de todo aquele trajeto, né? Então, Armínio, ele tem esse tipo de entendimento, né? Alguns teólogos arminianos, entretanto, eles creem que a eleição é a escolha de Deus de pessoas para a salvação com base em sua presciência e a predestinação, o destino que ele desenhou para os escolhidos. Então, esses teólogos vão entender o seguinte: Deus viu, ele olhou para o futuro, ele, em sua presciência, ele viu, ele escolhe, e esses que ele escolheu, ele predestina a salvação, né? Tem essa ideia. Então, a predestinação seria o propósito determinado de Deus para o seu povo desde a eternidade, né? Então, Deus, ele predestinou, ele tem um propósito para esse povo. Isso é um fato. Lógico, Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, né? Mas isso baseado naquilo que ele vê previamente. Eu queria aqui fazer uma posição de advogado, né? De Armínio, né? Por quê? Porque geralmente tendem a colocar em Armínio a pecha de Pelágio. Uhum. E entenda, são duas pessoas diferentes, não só pelo tempo, né? Porque uma vai estar lá no início, lá, que vai debater com Santo Agostinho, e o outro já está aqui depois da Reforma, tá? Então são duas pessoas totalmente diferentes, com teologias diferentes. Pelágio foi declarado pela igreja como herege, porque ele não acreditava no pecado original, ele não acreditava em nada disso, né? O que a teologia tradicional acredita. Então ele foi considerado como herege. Armínio não. Armínio não. Tá? E não dá para a gente comparar Armínio com Pelágio, mas de vez em quando você vê alguém tentando, né, conectar, dizer que o arminianismo é um semi-pelagianismo, é pelagianismo, e não é. Tá? Então, assim, não tem problema nenhum em ler, em ouvir, em estudar sobre Armínio, tá? Ainda mais na questão de salvação. O que não pode é ouvir Pelágio. Pelágio não, porque Pelágio foi declarado como herege, mas Armínio não. Então, sempre quando a gente tiver a possibilidade de ler alguma coisa sobre Armínio, sem problema nenhum, porque a gente está lendo um teólogo reformado. Querem dizer que ele não é reformado, mas ele é reformado. Uhum. Tá? Ele foi um teólogo reformado, a teologia dele, tá, era uma teologia reformada, ele apenas destoou da ideia de Calvino, né? Que nós também destoamos da ideia de Calvino, desse determinismo de Calvino. Tá? Ele destoou disso, né? Ele não conseguia entender esse determinismo de Calvino. Mas em se tratando de teologia reformada, a base da teologia de Armínio toda é reformada, né? Ele destoou desse determinismo aí de Calvino e de algumas consequências desse determinismo. Então, a pecha de que Pelágio e Armínio, teologicamente, não tem nada a ver, são duas teologias totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Até porque eu acho que uma característica entre as duas correntes é que o pelagianismo ele sempre levará ao universalismo, né? Sim. O arminianismo jamais. Jamais, Eu acho isso uma característica importante, né? O pelagianismo ele sempre vai levar ao universalismo, né? O arminianismo não leva a nada disso. Eu acho que, nesse sentido, uma questão que é importante colocar é que o Armínio ele acreditava em depravação total. Né? Sim. Então, isso aí não combina com Pelágio. Com Pelágio, né? Com Pelágio, então, daí já fica claro que realmente não tem a ver, né? Quem diz que o arminianismo é semi-pelagianismo é porque não conhece, o arminianismo de fato, né? Mas vamos lá. Biblicamente, pastor Adailson, então, uma vez que a gente ouviu aí de maneira resumida, né, o que o Calvino acreditava e que o Armínio acreditava, como a gente pode definir eleição à luz da Bíblia Sagrada? Então, eleição
tem a ver com conhecimento antecipado de Deus a respeito daqueles que aceitariam o Evangelho. Né? Deus quer que todo homem seja salvo. Né? É o que diz as Escrituras. Até aqui, em 1 Timóteo 2, 13 e 4, diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. E tem ainda mais um, que é em Tito, né, que é 2,11 também, que diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Deus quer que todo homem, né, seja salvo. Só que Deus sabe que nem todos responderão de maneira favorável ao chamado do Evangelho, por causa do livre-arbítrio. Deus chama, através do chamado do Evangelho, mas nem todos responderão favoráveis. Mas aqueles que responderem favoravelmente, então a esses Deus, ele vai eleger. Então, essa que é a ideia de eleição. É mais ou menos o que o Kennedy falou. É como que se na eternidade, Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, ele passasse o futuro inteiro e fosse olhando as pessoas que responderiam favoravelmente ao chamado do Evangelho, que aceitariam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E a todo aquele que Deus viu, que aceitaria Jesus como Salvador, a esses ele foi elegendo. Esse é eleito, esse é eleito, esse é eleito. Então, o conhecimento antecipado de Deus dá base para a salvação, para a eleição. Né? Então, eu sou eleito, certo? Baseado no conhecimento antecipado de Deus. Né? E predestinação, então pode ver que muda um pouco na ideia de Calvino. Né? Calvino dizia que a base da eleição é a predestinação. Armínio já diz que não. A eleição é a base da predestinação. Porque Deus elege, através do seu conhecimento antecipado, e a esses que ele elegeu, então ele vai predestinar para a vida eterna. Então você pode ver que a ideia teológica, a arquitetura lá, né, a maneira como Armínio desenha a ideia da salvação é totalmente diferente da ideia da salvação de Calvino. Né? Inclusive, Romanos 8, 29 traz essa sequência, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Né? É a ideia de... Conhecer primeiro. Conhecer primeiro. Né? Ele conheceu, esses que ele conheceu, e ali está o sentido da eleição, né? Ele predestina esses. E é interessante por quê? Né? Porque é o que eu falei, né? É totalmente diferente bíblica. Né? Você consegue entender, você consegue aceitar. Aqui você preserva a ideia do livre-arbítrio, aqui você preserva a ideia da soberania de Deus, aqui você preserva, né, princípios bíblicos como esse que seria difícil a gente entender. Como é que Deus quer que todo homem seja salvo? Se, como diz Gruden, Deus quer que todo homem seja salvo e está em Deus salvar toda a humanidade, então por que ele não salva? Né? Tem uma citação do contra o calvinismo lá e a teologia arminiana do George Walson, que ele diz, né, citando o Armínio, que Armínio, ele fala assim, olha, lendo a Bíblia dessa maneira, né, uma pessoa que não conhece o Evangelho pode chamar Deus de hipócrita. Por quê? Porque depende dele, ele pode tudo e ele automaticamente já cria alguns para condenação eterna e depois ele sai dizendo que quer salvar toda a humanidade. Não tem tanta lógica, né? Então, a gente vê que a ideia de eleição em Armínio é totalmente diferente, né? Então, a base é a eleição. Deus elege através do conhecimento antecipado e a esses que ele elegeu, ele vai predestinar a vida eterna, né? Isso aí. Realmente faz muito sentido mesmo, né? Porque se Deus quer que todos sejam salvos e só depende dele,
como diz o sistema calvinista, não faz muito sentido pensar, não faz muita lógica nem entender por que ele predestina alguns para a morte, então, né? Se a vontade dele é que todos sejam salvos e só depende dele, e ainda assim ele, num determinismo, manda várias pessoas para a morte, né? Para a condenação eterna. Mas enfim, o pastor Kennedy citou o texto de Romanos, falando sobre o conhecimento prévio, mas eu acho que tem um outro texto em 1 Pedro que também acaba jogando bastante luz sobre essa discussão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse texto. Sim, 1 de Pedro 1:2, né? Pedro está escrevendo para um grupo de cristãos que estão passando por perseguição, e eu acho interessante o início da carta, né? Já a abordagem de Pedro, trazendo ali um conforto, né? Um consolo para aqueles irmãos, uma segurança, uma certeza de salvação, né? Eu vou ler o verso 1 também, diz, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ele coloca aqui os eleitos aí, né? Que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. De novo, eleitos, aí ele vai dizer, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Então, o que Pedro está colocando aqui é que esses crentes que foram eleitos, ele vai até usar esse termo, né? Segundo a presciência. E a presciência é a capacidade de Deus olhar e conhecer o futuro. A presciência faz parte do espectro da onisciência de Deus, né? Deus não apenas vê todo o universo agora, mas ele também consegue ver toda a realidade futura. Né? Então, na presciência dele, na sua onisciência, existe a presciência, que é a capacidade de Deus ver antecipadamente aquilo que será. Né? Aquilo que será. Então, é baseado nisso que está fundamentada essa doutrina, né? Na doutrina da presciência, na capacidade, não é nem uma doutrina, é um atributo de Deus, né? Aqui é a capacidade de Deus ver previamente as coisas que vão acontecer. Então a eleição é baseada nessa presciência, nesse prévio conhecimento de Deus. A presciência é um aspecto dessa onisciência divina. Deus conhece fatos do tempo da história que ainda não tiveram lugar no tempo e na história. Então ele já sabe, ele já viu. Né? E nós vemos aspectos dessa presciência, né? O compartilhamento, né? João, quando lá em Apocalipse, quando ele vê aquela grande multidão, né? Ele vê uma grande multidão ali, povos, tribos, línguas e nações. É um aspecto, Deus já está mostrando para João. Né? Eu gosto de pensar naquela multidão assim, né? Você já foi visto, né? Ali está o texto de que nós já fomos vistos no futuro, o que seremos. Né? Então a presciência aqui em Pedro tem esse aspecto. E é interessante, né? Porque você pode ver que ele fala de eleitos, né? Eleitos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? Então, nós somos eleitos pelo conhecimento antecipado de Deus. Né? Então, o conhecimento antecipado de Deus é que dá base para a eleição. Né? Então, Deus vê a pessoa, Deus olha o crente. Né? Além dessa capacidade que a gente está falando aqui, porque ele é eterno, ele habita na eternidade, onde não tem tempo, então, essa ideia de presente, passado e futuro, isso é uma coisa nossa. Então, Deus ele conhece, né, a trajetória, ele conhece o coração da pessoa. Ele nos conhece perfeitamente, né? O salmista diz que Deus sabe que nós somos pó. Então, Deus ele conhece a gente perfeitamente. E a eleição que Deus faz é baseada na resposta sincera do crente. Né? Então, não tem como a pessoa dar uma meia resposta. Não tem como a pessoa tentar burlar uma resposta, né? Não tem. Então, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus nos conheceu perfeitamente.
eu vou voltar aqui lá para Gênesis, o conhecimento na ideia de relacionamento, né? No conhecimento na ideia de caminhar junto, de andar, de conviver. Então Deus viu isso, Deus sondou o nosso coração. E é baseado na resposta que a gente vai dar, o chamado do evangelho dele, é que ele elege. Eu acho essa ideia da presciência de Deus, o que me chama muita atenção nela, é que quando eu paro para pensar em Deus me olhando na eternidade passada, olhando para frente e me vendo. O que me choca é o fato de que eu sou eleito, e eu acho que isso aqui precisa ficar claro também, porque é o outro fiel da balança, né? O outro lado. É que Deus nos elege não por causa daquilo que ele viu em nós. Isso é um ponto que precisa ficar focado. Porque o que foi que ele viu? Ele viu um homem mau, perverso, ímpio, inimigo dele. Então, assim, isso me choca. Porque ele me elege nessa circunstância. Não porque eu sou bom. Não porque eu fui esperto o suficiente, né? Mas ele me elegeu apesar do que eu era, né? Então, aí onde entra a graça, né? Onde não destoa, né? Porque pode correr o risco de destoar. Não destoe. E nem tira a soberania, né? Nem tira por quê? Porque a gente sabe que Deus, ele, através da graça, ele resolveu salvar a humanidade, levando em consideração a fé em Cristo. Justificado mediante a fé. Então Deus, ele é mediante a fé. Quando ele olha para nós, mesmo sendo assim, pecadores, caídos, vencidos que somos, né? Mas ao ouvir o chamado do Evangelho, ao olhar para a cruz de Cristo, ao contemplar a cruz de Cristo, né? Nós somos impactados por ela. Isso é ao deixar de tentar me auto-justificar, me auto-purificar, me autodefender e confiar completamente na cruz e no que Jesus fez. Então, aí acontece a salvação. A salvação. É o que Paulo vai dizer, né, em Romanos 5, né? Ele coloca exatamente esse ponto, né? Ele vai dizer assim, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, olha a condição que nós estávamos, né? Uns versos antes ele vai dizer, né? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Isso é maravilhoso, né? Sim. E ele fala que não tem no que se gloriar a não ser na cruz de Cristo. Né? Então é isso, né? É o homem se despindo mesmo, né? E confiando de maneira, de coração aberto na cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo eu acho que é a chave aí, né? E para esses que foram eleitos, né? Essas pessoas que Deus viu antecipadamente e que foram eleitos para a vida, né? Com base na presciência de Deus, parece que a Escritura Sagrada Deus tem um plano para essas pessoas, né? Eu queria que o pastor Adailson comentasse um pouquinho reforçasse, né, na verdade, essa ideia de predestinação, né? Porque acho que você já comentou, né, a questão de que a eleição é a base para a predestinação, né? Mas só reforça essa ideia de que na Bíblia Sagrada Deus tem um destino para os eleitos, né? Deus tem propósitos para os eleitos, né? Propósitos lá desde a eternidade. É isso aqui que ele pensou para os eleitos, né? Já está desenhado. Que propósitos são esses? Então, é interessante que quando você vai para Calvino ou para Armínio quase que tinha as duas como sinônimo, né? A eleição, como a gente já viu aqui, e a predestinação, né? Por quê? Simplesmente porque ele não conseguia pensar como Calvino. Então, como ele não conseguia pensar como Calvino, para eles eram praticamente quase que a mesma coisa. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que não, né? São dois momentos diferentes, né? São duas coisas, dois conceitos teológicos totalmente diferentes. Por quê? Porque em vários pontos da Bíblia, a Bíblia vai falar que nós somos eleitos para Cristo, para se parecer com Cristo. Então você começa a ter uma ideia que a predestinação, né? A predestinação é o destino que Deus traçou para nós. Tá? Ele nos elegeu em Cristo Jesus, tá?
Nós somos eleitos em Cristo Jesus para um destino. E esse destino que Deus ele escolheu para nós, aí a gente pode dizer que ele foi startado, o start dele foi lá na cruz, parecer com Cristo, né? E lá na frente, na parousia, né, a vida eterna. E daí a gente pode até pensar numa ideia de preservação dos santos, né? A gente pode pensar. Por quê? Porque o conceito de predestinação, né, baseado na eleição, Deus elege e vai decretar o seu destino. Você que é eleito, o seu destino é a eternidade. Seu destino é parecer com Cristo, né, a imagem do Filho de Deus em nós, e é a eternidade, né? Então, se a gente pode falar que o destino do eleito é a eternidade, eu posso falar na segurança dos salvos. Né? Posso falar numa ideia de segurança dos salvos. Eu tenho até o texto de Efésios 1:4. Ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Já tem um propósito hoje. Hoje. Existe um propósito aqui, agora. Né? Existe algo determinado para sermos hoje. Né? Fomos eleitos não para o pecado, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Né? E lógico que isso vai reverberar em eternidade. Né? Então é algo maravilhoso. Tem um para, né? A predestinação tem um para. No caso da ideia de Calvino, não. Né? Por quê? Porque a base é a predestinação. Então, aí é que é o perigo do determinismo. Né? Você já nasce definido. Você já é ou para a morte ou para a vida eterna. Né? Naquele outro texto que você leu há pouco, de Romanos, lá tem outro para, né? Sim. Aí é para sermos filhos, para sermos santos. Lá no de Romanos é os que ele conheceu antecipadamente, os predestinou para ser a imagem do filho. Conforme a imagem de seu filho. Conforme a imagem do seu filho, para ser primogênito entre muitos irmãos. Então, muitos irmãos, predestinação para ser parecido com Jesus, predestinação para santidade, para pureza, que está mais ou menos ali na mesma linha. Na mesma linha. E tem também o predestinado, acho que em Efésios 1 para a vida eterna. Para o louvor da sua glória. Né? Então, assim, é o que Deus pensou para os eleitos, né? É viver para a glória dele, é ser filho, é ser santo, é ser parecido com Jesus, né? E a base é a eleição. E sempre assim, que é a mudança, né? Enquanto você tem no outro sistema predestinação e eleição, segundo as escrituras, a gente tem eleição e depois da eleição, predestinação. É isso aí. Isso aí, gente. Muito bom. Muito obrigado. Acho que é muito, muito bom a gente conversar sobre esse tema, deixar claro esses temas, né? Eu queria concluir aqui, eu vou pedir para o pastor Kennedy fazer uma oração para a gente terminar, mas eu gostaria de lembrar aqui eu acho que o pastor Kennedy disse isso umas 2 vezes, o pastor Adailson também, sobre a segurança que essa doutrina dá para a gente. Eu acho que é uma doutrina que dá segurança quando você entende de fato a eleição à luz da Escritura Sagrada. E eu penso que quando a gente entende também essa doutrina corretamente, ela também é uma motivação para a gente pregar o Evangelho. Diferente do que às vezes algumas pessoas colocam, né? Porque o próprio Paulo, num texto que você leu, né, diz que ele foi chamado para despertar a fé dos eleitos. Então, assim, Deus, desde a eternidade, sabe todos aqueles que vão receber a Cristo como Senhor. Eu não sei. Mas aí ele bolou, ele decidiu a maneira como esse pessoal vai chegar à fé. Ele decidiu. A maneira é através da pregação do Evangelho. E sabe o que é interessante? Paulo diz que foi escolhido para despertar a fé. E o mesmo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Olha a importância da pregação do Evangelho. Sim. Olha como essa ideia da eleição vindo primeiro e a predestinação. Olha como isso faz com que a gente entenda Paulo, né? Sim. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Isso aí, pastor Kennedy. Vamos orar? Pai bendito, nós temos a nos curvar diante da sua grandeza, da sua sabedoria profunda, inalcançável. Glórias a ti. Nós nos constrangemos, ó Deus, diante da sua graça.
Nós te louvamos e bendizemos a Ti por Cristo na cruz do Calvário. Te bendizemos, ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo que iluminou a nossa mente, abriu o nosso coração, nos deu a fé necessária para crermos na cruz, no Evangelho. E desperta-nos, ó Deus, para pregarmos a Sua palavra com ousadia, com confiança. Confiança, meu Deus, de que o Senhor elegeu homens e mulheres para a salvação. Amém. Glórias a Ti, Senhor. E, Senhor, que nós sejamos revestidos de graça e ousadia para saber que o Senhor tem os seus e que o Senhor, no tempo certo, através da pregação poderosa do Teu Evangelho, o chama poderosamente. Nós pedimos a Ti, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Em nome de Glórias a Jesus. Ti. Amém. 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 Obrigado mais uma Amém. vez. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto, o primeiro dessa nova temporada sobre salvação, sobre alguns temas ligados à salvação. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente, continuando essa temporada, e nós vamos falar sobre a doutrina do galardão. Então não perca o programa da próxima semana. Fique agora com a programação da TV Viva Promessa. Daqui a pouco começa o programa Mais Valor e tem muita coisa boa vindo aí pela semana. Até a próxima segunda com o programa Texto e Contexto, no nome de Jesus.